E aí galera, beleza? Aqui é a Liara do canal Liara Programadora e hoje a gente vai ver o Design Pattern Observer. Quem nunca teve aquela função que tinha que pegar um dado aqui que atualizava e aí você tinha que atualizar outro dado, ou então, e aí geralmente a gente usa algumas funções prontas. E hoje eu vou te ensinar com um exemplo muito simples e muito prático como que essas funções trabalham. E aí você vai perceber que não é tão complexo assim, não é tão difícil. É que a gente está tão acostumado a usar soluções prontas, a usar códigos prontos, que a gente nunca para pensar, cara, mas como será que aquilo ali realmente funciona por detrás, sabe? Então hoje você vai sair desse vídeo entendendo com um exemplo muito simples como que funciona aqueles observadores que a gente tem em vários frameworks por aí que ficam monitorando a mudança de um dado. Vamos pensar um problema que a gente tem no mundo real e que está envolvido aqui onde a gente está agora. Então pensa que a gente tem um YouTuber, uma pessoa que está produzindo conteúdo para a internet, e a gente tem alguém que está assistindo. E aí, quando eu posto vídeo, as pessoas precisam ser notificadas. Então, o YouTube implementa o sininho. Se você não clicou no sininho, você pode clicar para receber notificações. E aí, quando é postado, ou seja, quando a base de dados do YouTube recebe lá um upload de vídeo, ele notifica para as pessoas, olha, o YouTuber tal postou tal vídeo. Isso é solucionado com o Observer. Então, em termos mais técnicos, o Observer ele é um design pattern comportamental e a gente tem o Subject e o Observer, isso dentro desse design pattern. O Subject é o objeto que vai ser observado. No caso aqui, seria o YouTuber que está postando. Quando é realizado um post, todos os observers, ou pessoas, ou seja, pessoas que estão com o sininho ativado, vão receber a notificação de que houve uma atualização naquele canal. Então, sem enrolação, bora pro código ver como que faz isso na prática. Bom, aqui eu já tô com o projeto aberto, né? Então, aqui eu tenho uma pastinha de observers, que seria quem vai ser notificado quando ter uma alteração, e aqui temos YouTuber, que seria o objeto que vai ser observado. E então, se a gente olha aqui, ó, nesse arquivo YouTuber, a gente tem uma função chamada createYouTuber que recebe um nome, porque todo YouTuber tem um nome do canal. E todo YouTuber também tem followers, que são seguidores, né? Mesmo que seja 0, existe essa contagem de seguidores. E aí aqui a gente dá esse new set, que seria equivalente a um array, ele vai criar basicamente um array, só que ele tem algumas coisas que é interessante para o nosso caso, porque ele vai impedir que a gente tenha dados duplicados, porque não faz sentido a mesma pessoa se inscrever 2 vezes no mesmo canal, né? E ele também traz algumas funcionalidades pra gente, tipo adicionar e deletar dados, no caso, muito mais fácil ali dentro, então é interessante para esse caso. Aí aqui dentro dessa função, a gente tem outra função chamada subscribe, que seria o ato da pessoa se inscrever no canal. Eu quero ser notificado, então ela faz um subscribe. E aí, esse subscribe, ele recebe outra função como parâmetro aqui. Aqui eu coloquei função para ficar bem claro que isso aqui é uma função. E aí, ele tá sublinhado assim, porque eu tenho uma extensãozinha que ela sugere para mim correções do português e também do inglês. Então ele tá falando, a função desse jeito aqui que tá escrito tá errado. Só que precisa ser desse jeito porque é um parâmetro aqui, então não posso colocar acento nem nada desse tipo. E aí, aqui a gente começa dando um add, que seria equivalente a gente dar o push no array, né? Então a gente dá esse add aqui nessa função que foi passada por parâmetro aqui. Então, a gente entende que quando a pessoa se inscreve no canal, é adicionado dentro da lista de seguidores mais um inscrito. E aqui a gente faz o seguinte, a gente dá um console log, escrito novo seguidor no canal e o nome aqui, que é passado aqui. Então, seria o nome da pessoa. Aí, a gente retorna, esse método subscribe, ele retorna algo. O que ele retorna? Ele retorna outra função. Ele retorna
a função de se desinscrever. Por quê? Você só pode desinscrever depois que você está inscrito. Não faz sentido você desinscrever se você nem se inscreveu ainda. Então, a partir do momento que você se inscreve, você já recebe a função de poder desinscrever. E aqui a gente tem embaixo a implementação dessa função unsubscribe, que ela também recebe uma função, e aí ela vai adicionar aqui nessa variável removed a followers.delete e passando essa função. Então, como o nosso followers ele é array de função, digamos assim, a gente vai deletar essa função aqui. Então seria um dado aqui que a gente está deletando, vai ser qual? Essa função específica daqui. E aí, a gente faz um teste aqui. Se removed, porque isso aqui vai retornar algo pra gente. Dá até pra ver aqui, ó. Ah, ele retorna um boolean. Então, ele vai retornar. Se removeu, ele vai retornar true. Se não removeu, por exemplo, se eu passo uma função que não existe dentro do nosso followers aqui, ele vai retornar false, porque não tem como eu remover uma função que não existe, que não tá ali dentro. Aí aqui, se conseguiu remover, no caso, ele vai dar um console log falando, o seguidor saiu do canal, e aí ele vai passar o nome aqui. Deixa eu ver, peraí. Aqui a gente também tem a função de notificar, que é essa função que seria equivalente ao sininho aqui do YouTube, né? Para notificar, a gente precisa de um tipo, que seria o tipo da notificação, e um payload. Esse payload é os dados em si, as informações em si. Isso é um padrão que a gente utiliza no desenvolvimento web. Por exemplo, quando a gente faz uma requisição para o back-end, a gente manda um payload. Então, é uma nomenclatura bem comum de se utilizar. Então, para notificar, a gente vai ter um for que vai percorrer todos os seguidores, né? Ou seja, a gente tem um array de quê? De funções. Então, a gente vai ter essas funções aqui e aí a gente vai chamar elas. Então, para notificar, a gente vai chamar as funções que estão dentro dos followers. Aí, essa função aqui, ela recebe os dados em si, que é o tipo da notificação, pode ser um post de vídeo ou da aba comunidade, o payload, que é os dados em si, o canal, que seria o nome do canal, e aqui é a informação da data, que é uma função do próprio JavaScript para retornar a data atual. Aqui a gente tem essa outra função de post vídeo, seria um post mesmo, e aí o vídeo ele tem um título. Então o que ele faz aqui? Ele dá um console log para a gente conseguir enxergar isso acontecendo. Ele fala o nome, né? Esse name aqui é o nome do canal, e aqui o canal Liara Programadora, né? Postou um vídeo e o título desse vídeo que foi postado. E aí depois desse console log, ele chama o notify, passa o vídeo e o título. Então se a gente olhar aqui, o que seria esse vídeo? Esse vídeo seria o type. E aqui, esse título seria o payload aqui. Então aqui vai ser passado o tipo vídeo e aqui o tipo título. E aqui as outras informações que sempre vai ter. E aqui a gente tem uma outra funçãozinha chamada de followers count, que aqui ele vai retornar pra gente a quantidade total de seguidores que a gente tem. Com esse new set que a gente dá aqui em cima, né, a gente tem essa propriedade size, que ele já vai retornar pra gente o tamanho total aqui. Aí no final desse método aqui, a gente retorna todas essas funções aqui para quem for utilizar esse create youtuber e conseguir ter acesso a essas funções aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos observers. Aqui a gente tem 2 observers, seria equivalente a 2 pessoas que iriam se inscrever no canal. Então aqui, por exemplo, a gente tem o João e aqui a gente tem a função João Notification, que recebe um evento, que seria o evento de notificação. Aí, aqui a gente tem uma validação se o evento.type, que é aquele type que a gente passa lá, se for vídeo, né, quando é uma postagem de vídeo, é para ele mostrar assim, ó, um console log, João está assistindo agora, aí aqui evento payload.title, que seria o título do vídeo, do canal, evento channel, que é o nome do canal. Se não é do tipo vídeo, é para mostrar aqui que o João recebeu algo do tipo, aí a notificação aqui do canal tal. Seria um caso mais genérico ali. E aqui a gente tem a Maria, que é basicamente a mesma coisa, a diferença é que a gente tá trocando o nome aqui. Isso aqui é só para exemplo mesmo, tá? Normalmente a gente não trabalha desse jeito, é só para ficar mais claro e mais fácil para todo mundo
mundo entender. Então vamos ver como que tá o nosso index e como que a gente junta tudo isso em uma coisa só e bota o negócio para funcionar. Bom, então aqui no nosso index tem as importações, né, dos observers e também do create youtuber. Aqui a gente está criando um novo youtuber, estamos criando o youtuber Liara Programadora, que chama o método create youtuber, passando o nome daquele youtuber. Aí, dentro agora de Liara Programadora, a gente tem o método subscribe. E aí a gente chama Liara Programadora subscribe e o Maria Notification. Lembra que isso aqui é uma função? Se a gente olha aqui, ó, Maria, por exemplo, Maria Notification, isso aqui é uma função. Então, para a gente se inscrever, a gente se inscreve passando as funções. Uma função, no caso, né? E aí, a gente guarda o retorno dessa inscrição dentro de uma variável chamada unsubscribe. Por que unsubscribe? Porque essa função subscribe retorna para a gente uma função de unsubscribe. E aí, a gente faz a mesma coisa para o João, que a gente dá um console log, seguidores, né? Liara Programadora, followers count, que seria aquele followers.size, né? Ele vai trazer aqui o total de inscritos pra gente, que chama o método post vídeo, que é um postar vídeo. Então passa aqui o nome do vídeo. E aí eu posto 2 vídeos aqui. Depois que eu posto esses vídeos, eu chamo aqui o notify. Então eu crio uma notificação de community post, que seria aquela aba de comunidade que a gente tem aqui no YouTube. Não seria necessariamente o vídeo em si. Que eu passo um texto escrito: saiu vídeo novo amanhã às 8 da noite. E aí, suponhamos que o João não gostou dessa notificação. Ele ficou muito chateado que vai ter vídeo amanhã às 8. Aí ele foi e se desinscreveu do meu canal. Quando ele desinscreveu, a gente chama de novo o followers count, só que avisando quantos seguidores ficaram depois da saída do João. Por fim, depois que o João saiu, infelizmente ele perdeu que saiu um vídeo novo sobre o Strategy Pattern, que é um vídeo que eu realmente fiz, então você pode ver no cardzinho que eu vou colocar para vocês. E aí no final eu posto o vídeo. Então vamos ver como que isso aqui funciona, como que isso aqui vai retornar pra gente, principalmente se vai funcionar, né? Então vamos rodar aqui, deixa eu limpar aqui, e aí eu vou dar um node index.js. E aí ele criou aqui, ó, novo seguidor no canal da Liara Programadora, novo seguidor no canal da Liara Programadora, que são aquelas 2 inscrições que a gente tem ali. E aqui ele dá o número total de seguidores. Aí aparece aqui, ó, Liara Programadora postou um vídeo, como funciona os observers. A Maria, ela recebeu a notificação, aí o João tá assistindo, depois eu posto outro vídeo e a Maria recebe a notificação, o João tá assistindo, e aí a Maria recebeu a notificação do community post, o João recebeu a notificação também, e aí depois o João se desinscreve, quantidade total de seguidores é 1, porque saiu 1, né? E aí depois eu posto mais um vídeo e só a Maria que recebe, que antes o João também recebia. Se a gente parar para pensar, o youtuber ele não sabe o que cada inscrito está fazendo, ele só notifica. Isso faz com que o nosso código tenha um desacoplamento, porque o youtuber não precisa se preocupar com o que está acontecendo ali na vida do inscrito, por exemplo. Ele só vai mandar a notificação. E o observer, ele é um design pattern que a gente utiliza o tempo todo no nosso código, a gente só não percebe, porque ele está encapsulado e a gente não sabe o que rola por trás. Então, por exemplo, no React, se a gente dá um store subscribe, a gente está usando o observer. No Angular, se a gente usa observables, a gente está usando o observer. E no Vue, se a gente usa um watch, ele também está sendo um observer que vai monitorar a atualização de um dado. Quando que é interessante a gente estar usando e quando não é interessante a gente estar usando o observer? É legal a gente usar o observer quando a gente precisa reagir a uma mudança de dado e a um estado de um componente. Então é um dado ali que quando ele mudar, eu preciso fazer alguma coisa. Não é interessante a gente usar ele quando a gente precisa de ordenação e de uma precisão muito grande das etapas que estão sendo seguidas ali. Quando a gente precisa de transações e
consistência no nosso dado, não é interessante a gente estar usando o observable, porque ele não tem essa fidelidade no dado e nas ordens das coisas. Seria interessante a gente usar um outro tipo de solução nesses casos. É importante também a gente tomar muito cuidado com o vazamento de memória. Então, toda vez que a gente se inscreve em um evento, então eu estou escutando um dado mudar, a partir do momento que eu não preciso mais, eu preciso desinscrever aquele observable. Porque senão, se a gente esquece aquilo ali, vai acumulando, e a gente vai ter um problema muito grande de memória excedendo. Então, para resumir tudo que a gente viu nesse vídeo, subject, ele faz a notificação, observable reage a essa notificação. A gente já usa observables no nosso dia a dia, encapsulado, e essa solução gera um código de baixo acoplamento e de alta flexibilidade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um comentário aí, dá o seu like e me fala quais outros design patterns vocês acham que é legal de eu estar trazendo para o canal. Então é isso, eu acho que eu vejo você na próxima e falou!